Olá pessoal, nosso programa Boa Tarde Cidadão está no ar, tanto na Band Rio Grande do Norte quanto no YouTube, que você pode assistir em qualquer lugar do planeta Terra onde estiver, se tiver internet. Hoje estamos aqui nesse ambiente maravilhoso, nesse terreiro, para conversar com o Babalorixá, o Baba Melk, para falar sobre religiões de matriz africana. Quais são os tipos de religiões de matriz africana? Você conhece alguma? Quais são as principais características dela? Tudo isso daqui a pouquinho no nosso Boa Tarde Cidadão, não é isso, Baba Melk? Isso mesmo, Robson. Seja muito bem-vindo ao Ilhaxé da Joba Godô. Sou Baba Melk de Xangô, Babalorixá do Ilhaxé da Joba Godô, aqui no Comum. Quando nós falamos sobre as religiões de matriz africana, então nós vemos que há uma grande nuance delas. É que quando chega aqui no período ainda da escravatura, aí essas casas não eram como são hoje, porque depois ele foi assim, digamos, mais codificado. Então era os calundus, que eram pequenas reuniões de pessoas próximas ou familiares que traziam o seu culto ao orixá e cultuavam em suas casas. Mas aí quando vem lá de Oió, aí a Naçoca, e a Detá e a Calá, é quando elas formam, ainda lá na Barroquinha, e quando elas formam o Candomblé Queto. Mas bem, para isso houve um conselho sacerdotal, porque nós tínhamos o Queto, nós temos o Nagô aqui em Pernambuco, nós temos o Efon, e isso tudo cultuando orixá. Mas aí nós temos o povo Jeje, que é o povo Fon, que eles já cultuam o Vodum, que já é lá do Abomey, lá do Benin, já é uma outra tradição. E temos também os Bantus, que foi quem chegou primeiro aqui no Brasil, e eles cultuam os Inquices. Aí nós vemos que nós temos Inquices, cultuado pela Angola, nação Angola, assim que é da determinação. Nós temos os Vodum pelo povo Jeje, e temos os orixás pelo povo Nagô, Queto Nagô. E quando a gente pensa em todas essas configurações de religiões de matriz africana, Baba Melk, quais foram as que mais se consolidaram, se expandiram no Brasil, por exemplo? No Brasil, hoje, quem está mais expandido é o Queto. O Queto ele foi tomando uma outra conotação, embora eles tenham vindo por último. Mas eles estão num grande crescimento, mas a Angola vem também restaurando esse espaço, que tem muito Angola mais para o sudeste, para o sul, que tem mais do que aqui no nordeste. Na Bahia, qual é a predominância em termos de religião de matriz africana? Bahia é sempre o Queto e o Jeje. E elas têm ramificações? Tem sim. E Angola também com candomblé de caboclo. Porque o povo banto, eles tinham a compreensão que chegaram na terra, eles tinham que louvar as divindades brasileiras. E como o ameríndio, o culto dos índios, era muito parecido, essa ancestralidade, o culto ancestralidade era muito parecido com o deles, então houve uma assimilação muito fácil e eles criaram o candomblé de caboclo para louvar essas entidades, essas divindades brasileiras. E essas ligações, porque vê assim, cada nação, cada vertente, eles têm suas origens. Aí você vê o Queto, vem lá de Queto, a gente chama aqui nação Queto, mas não é necessariamente que existe um país Queto lá na África, mas existe uma localidade, né, que é a localidade onde predomina o culto ao Oxóssi. E quando eles chegaram aqui nos anos 50, eles ficaram assim, muito surpresos, porque no Brasil nós conseguíamos cultuar todos os orixás no mesmo espaço. E lá, Queto era Oxóssi. Ondô, Equiti, Ogum, Oió, Xangô, Abelcutá, Iemanjá, Ipondá, Oxum, e daí por diante. Então, a gente vê que lá cada localidade tinha uma divindade tutelar. E aqui no Brasil, os nossos mais velhos conseguiram aglomerar no mesmo espaço e desenvolver esse culto que nós cultuamos até hoje. Muito bem. Baba Melk, o que é um Babalorixá? É um sacerdote, porque o candomblé,
todas essas vertentes, elas são iniciatórias. E a iniciação com o recolhimento, a raspagem da cabeça, isso faz com que se procedam, chama camarim, chama roncó, chama ariaxé, de acordo com cada vertente. E ali a pessoa fica isolada do mundo. Então nós vamos ter uma pessoa capacitada para cuidar, que chama gibonã, que é aquela que cuida no caminho. Então ela é responsável para fazer a comida, para os banhos, as roupas, tudo deles, ela é quem cuida durante todos os dias que estiverem recolhidos. Aí vai ter o dia da saída, que é o dia do Oruncó. Esse Oruncó é quando a divindade vem e pronuncia seu nome para que todos possam ouvir. A partir dali, aquele filho ele está iniciado. Baba Melk, e tem uma divisão por dia da semana, onde cada dia tem um responsável a ser cultuado, por exemplo. Digamos que, aí ainda complementando, Sim. existe um segmento de 7 anos para se tornar um ebome, ou um eban, um mais velho. A partir dali é que vai ver se aquela pessoa ele tem um caminho para sacerdote. Sim. Como pode ter outros cargos sacerdotais na própria casa. Mas para abrir casa, aí onde se vê se tem realmente esse caminho. E os dias da semana, digamos, segunda-feira, hoje nós temos Exu, Obaluaê. Então, Exu, o Senhor dos Caminhos, aquele que indica o caminho. Que diz, Exu é isso aqui, ó, o movimento do universo. Cada coisa tem um Exu, que essa energia Exu que dá esse movimento. Nós nos movimentamos porque nós também trazemos nosso Exu, um Exu Bará, um Exu que ele é o Exu do corpo. A essência da vida. A essência da vida. Então, o Exu, o grande mensageiro. E temos também o Obaluaê, que é Rei Senhor da Terra. Então, quando nós pedimos licença ao Obaluaê para caminhar sobre a terra, para que a terra nos reconheça, nos alimente, nos forneça a água que nós precisamos. Aí na terça-feira nós já temos Ogum. Na quarta-feira aí temos Xangô, Oiá, que são orixás mais que detêm o poder do fogo. Na quinta-feira nós temos Oxóssi, que é o Senhor das Matas, mas temos Oxum, que é a Senhora dos Rios, das Águas Doces. Na sexta-feira nós temos Oxalá, nós temos cultua-se também Iemanjá, e no sábado são as Iabá. Baba Melk, e quem é uma das mais conhecidas, mais populares, assim, digamos, é a Iemanjá. Quem é Iemanjá? Iemanjá. Iemanjá, filha de Olokun. Olokun, que é o Senhor dos Mares. Em outra tradição, é a Senhora dos Mares. Então, uns mesmo desse culto que veio da África, uns reconhecem como o Senhor, outros conhecem como a Senhora. E Iemanjá é a filha de Olokun. Então ela é a senhora de todas as águas, de todos os rios, porque esses orixás, todos eles são de rios, essas Iabá, os orixás femininos, tirando Nanã, que é a fonte da vida, que está nos manguezais, está no início da fonte, então, e que é a mais velha também, todas as outras, todas são de águas. Então Iemanjá, ela vem de onde? Vem de Abelcutá, é a deusa do rio Ogum. Baba Melk, quando a gente pensa nos santos, quando a gente vai para a igreja católica, por exemplo, os santos são os santos brancos. Por exemplo, estamos aqui falando de religiões de matriz africana que remetem aos negros. E a Iemanjá era branca, era negra? Digamos, existem duas vertentes de compreensão. Se formos ver pela visão africana, Iemanjá é negra. Esse é o seu arquétipo. Mas quando no Brasil surge a Umbanda em 1908, que foi já num cisma dentro do kardecismo, então essa Umbanda... Kardecismo que é ligado à religião espírita. Espírita. Então aquele kardecismo ortodoxo, que não aceitava a incorporação do caboclo, do preto velho, aí é quando há o cisma e o caboclo Sete Encruzilhada fundou as 7 tendas no Rio de Janeiro através de Fernandino Zélio de Moraes. Então essa Umbanda, ela nasce como uma Umbanda cristã e depois ela vai crescendo, ela vai influenciando e recebendo influências. E quando faz esse sincretismo com os orixás,
O sincretismo, que é a mistura de religiões. A mistura, porque começou a identificar, São Jorge, São Jorge é Ogum. Porque a Umbanda vai ver que ela tem dois sincretismos, um com origem africana e outro com catolicismo. Então o Ogum, que eles reconheceram como orixá, mas reconheceram São Jorge como Ogum. Aí vê que Ogum negro e o Ogum ocidental, romano. É por isso que dentro do sincretismo os santos são brancos. Baba Melk, e uma das coisas que muito se fala também, dentre algumas religiões de matriz africanas, é que muitas pessoas, por exemplo, ou vão se consultar ou oferecem consultas de cartas, de búzios, de adivinhações, ou alguns predizem o futuro ou se propõem a isso, ou dizem que fazem isso. Onde é que isso se enquadra dentro das religiões de matriz africana? Uma palavra pesada demais é exatamente essa coisa de previsão. Porque nós não podemos assim chegar, eu já fui algumas vezes, mas depois eu analisei, não, isso não dá. Sempre no final do ano eu ia fazer, eu não venho fazer previsão, eu vou interpretar o que está aqui, o que traz esse Odu, que é essa energia de destino. Aí o que acontece? No candomblé, a voz do orixá através do búzio. As cartas já pendem mais para Umbanda, para Jurema. Então no candomblé não existe jogo de cartas, é o jogo divinatório. Existe o jogo de búzio. Então o jogo de búzio é quem vai determinar, através do Odu, que caminho é aquele. Aí qual é a finalidade da consulta desse oráculo? É ver como é que eu estou. Como é que está o meu lado espiritual? Como é que está o meu caminho? Como estão as energias positivas que me protegem? Como estão aquelas energias negativas que estão próximas? Preciso fazer alguma coisa? O que fazer? Então essa é a finalidade do jogo. A finalidade do jogo é cuidar. Porque muitas vezes não é que a pessoa quer saber isso, mas ele vai dizer aquilo que você necessita ouvir, necessita cuidar em primeira mão, porque ele vai ver as suas prioridades. Coisa que às vezes a própria pessoa não enxerga. Exato. Baba Melk, e quando a gente pensa nas religiões de matriz africana, o que é que a gente pode falar em relação à convivência, ou inclusive até a partir de algumas semelhanças que existem com outras religiões, com o espiritismo, com o catolicismo e até alguns setores da igreja evangélica, porque tem outras que já rejeitam por completo, né? Uhum. Olha, o católico, uma boa parte deles tem um pé nesses caminhos espirituais. Quando há uma necessidade, eles vêm, faz uma consulta, faz uma limpeza, tudo mais. O maior problema que geralmente é com os neopentecostais, porque eles se apropriaram de símbolos, de ritos, e condena as religiões de matriz africana e ameríndias, mesmo se apropriando dos seus rituais. O sal grosso, os banhos, aquela coisa, tudo é coisa da Umbanda, do Candomblé, da Jurema. Como o catolicismo se apropriou de alguns símbolos pagãos, sim, né, e tornou-se em outra religião, né? Exato. Mas a proximidade então com o catolicismo, mais afastado das evangélicas neopentecostais, porém é uma semelhança, uma aproximação muito forte com a espírita. 70% das religiões, até 70% fala-se a mesma língua, porque quando fala-se em Deus, falamos a mesma língua. A partir daí, aí é a coisa do homem, aí diverge, porque as coisas de Deus estão todas certas. Causa primeira de todas as coisas. Exato. Né? Quando parte desses 70, aí começam as complicações. Nós fazemos parte também do fórum. É como entre evangélico e católico, eles porque Maria era virgem, Maria não era virgem. O que importa, na verdade, é o bem que ficou, né? Que Exato. Foi propagado. Então, o Fórum Interreligioso tem sido muito importante porque existem umas 20 denominações religiosas, acho que já ultrapassou isso, e todos falam a mesma língua. Perfeito.
Muito bem, eu quero agradecer a participação no nosso programa Boa Tarde Cidadão do Baba Melk, Babalorixá, esclarecendo toda essa genealogia das religiões de matriz africanas. Vamos entrevistá-lo outras vezes, em breve vai voltar aqui do nosso Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado, Carvalho. Muito obrigado. Continue ligado com a programação da Band Natal.